Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área aqui com vocês, hoje para mais uma live temática no formato de podcast, trazendo para vocês aí esse grande tema, né, atual sobre as Olimpíadas. Antes de mais nada, meus amigos, vamos fazer os agradecimentos, né, Ocimar? O pessoal todo que fez isso aqui acontecer, doutor Eliazar, né, o Luciano, a Simone, e também agradecer o pessoal da UTV, esse pessoal que sempre está conosco aqui, né, e o pessoal do marketing também, que nos dá um apoio muito bacana. Sejam todos bem-vindos e vamos para cima aqui conhecer os nossos participantes, começando com o André, o nosso professor de História. Andrezão, manda um abraço, já dá assim uma pitadinha daquilo que você vai falar para nós hoje aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Salve Sardes, galera que está aqui, obrigado pela possibilidade de falar sobre um tema importante, né, da história, que são as Olimpíadas. Também fazer os agradecimentos, doutor Eliazar, Luciano e a Simone, né? Todo lar de pessoas ilustres aqui, né, que a gente divide o tablado em sala de aula. Espero também poder contribuir de alguma forma para enriquecer o debate sobre as Olimpíadas. Com certeza, né? Vai contribuir sim. Temos aqui também a presença do Ocimar, o nosso professor coordenador lá de Educação Física. Ocimar, eu acho que você é o centro das atenções aqui hoje, não é não? Não. Manda um abraço pro pessoal aí, vai. Pessoal, a gente agradece, principalmente pelo convite, né? De estar participando. Eu brinquei com o Vanildo que nós vamos sentar à mesma mesa agora à tarde, né? Para discutir assuntos variados, interdisciplinar. E acho que isso, o Colégio Londrinense, ele é um marco nesse sentido, né? De poder dar esse subsídio aos alunos, a quem estiver assistindo essa nossa apresentação, que vai ter muita coisa boa da minha área da educação física. Vamos falar sobre os esportes, né, novos que vão ser disputados agora em Paris. Vamos falar sobre índices, né, tal de índice, que nós temos um atleta londrinense que foi do céu ao inferno, como a própria matéria falou, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre índice. Então acho que vai ser uma troca de informação muito legal e muito bacana. Lisonjeado estar junto a vocês aqui, nós os pessoal que estamos, da é isso aí. E aí hoje, pela manhã, eu dei um pitaquinho, né, para os alunos e falei, olha, nós vamos ter até a presença de um químico. Pessoal, mas como assim? O que a química vai falar de Olimpíadas? Eu falei, então, tem a questão do doping, né? E para isso, quem vai nos dar todas as informações hoje é o nosso querido professor Vanildo de Química. Parabéns, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Sardes. Um prazer estar aqui com vocês, como o professor André falou. Obrigado pelo convite. Opa. Muito feliz por estar aqui participando com vocês nesse momento especial. Espero agregar nessa conversa aí um pouquinho. Sim. Sou um grande fã de esporte também, né? Admirador. Então, além da química, e a gente vai trazer essa contextualização para os alunos e para os espectadores, falar sobre essa questão do doping, de materiais que são produzidos para melhorar o rendimento de um atleta, né? Questão da alimentação e tudo mais. Legal. Então a gente pode abordar todos esses temas, relacionando então a química aos Jogos Olímpicos e as modalidades de alta performance, né? Isso aí, para quem acha que isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Principalmente no esporte de alto rendimento tem uma ligação direta, né? Direta, o desempenho, o resultado ligado diretamente ao que você falou sobre a química, né? O que se consome, o que se gasta, Exato. que é um fator importante. Toda uma também, indústria, né, que tem por trás disso, né? Toda uma indústria. Que enriquece o esporte a cada Olimpíada. Você vê que as exigências são maiores, né? Os índices são cada vez mais apurados, né? Estamos deixando o povo curioso, hein? Eu acho curioso, hein? Falando em curiosidade, Ocimar, eu acho que é importante nós deixarmos bem claro aqui o objetivo, né, dessa aula temática. Ela é preparar o aluno para os vestibulares. No vestibular da UEM já teve questões que envolveram as Olimpíadas. Sim. Com certeza, os que vão acontecer daqui para frente vão aparecer os temas e eles podem ser debatidos não só na esfera de nós aqui, mas em outras áreas também. Biologia, por exemplo, que nós não temos nenhum representante aqui hoje, mas de repente poderia estar presente, né? A própria redação, a língua portuguesa, enfim. Né? Então, assim, lembrando sempre que é uma aula temática, não só específica para os vestibulandos, mas para os alunos do primeiro, segundo, o pessoal que está participando,
né? E realmente trazendo à luz aí o conhecimento das Olimpíadas. Bora lá, gente? E para conhecimento não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade, essa é a grande verdade. exato. E quanto mais a gente imagina que a gente sabe, mais a gente aprende, né? E hoje eu vou aprender aqui com vocês, pode ter certeza. Uma curiosidade, né, das lives anteriores que nós realizamos aqui foi o número de pais, né? Pessoas que não são os alunos propriamente dito, assim, interessados, gostando, né? E pedindo mais. E nós estamos aqui. Quando abrir a oportunidade, estaremos aqui. Até para pensar a seriedade que envolve os jogos, né? Porque ser um atleta de ponta, que é o que cabe hoje a uma Olimpíada, conseguir índices olímpicos, as pessoas acham que às vezes é só o treino. Não é só o treino. Tem uma preparação psicológica, né? E quando a gente está falando com os estudantes que estão aí se preparando para vestibular, eu acho que traz um pouco essa reflexão relação, do que eu devo fazer. Brilhante. Muito do treinamento, né, professor André? A gente sempre fala para os alunos que um cara que vai hoje disputar uns jogos ali, uma final olímpica, ele não vai sem treinar, né? Tem todo um processo que ele passa até chegar naquele momento. E o aluno do vestibular, que vai prestar alta vestibular no final do ano, alta performance, então ele tem que ir treinando diariamente, né? Então, já relacionando para o nosso contexto aqui educacional, se a gente passa um trabalho, uma atividade para eles desenvolverem, o treino deles é o quê? É realizar essa tarefa. Né? Tô vendo que o negócio vai ser bom, hein? Eu gostei. Qual que é o índice, né? Na Olimpíada tem os índices. Exatamente. No vestibular tem um índice. A nota de corte, né? Que é a nota de corte. Não é? Que você vai para uma outra prova, né? Agora está toda relacionada. Segunda fase. Mas hoje tá tudo... Mas não é? É exatamente isso. Legal isso daí mesmo. Bora lá então começar a falar um pouquinho da história, André. Começar a contar um pouco a história das Olimpíadas. Eu acho que aqui você e o Ocimar podem estar fazendo um dueto bem legal, né? Me parece que há 700 anos antes de Cristo foi quando aconteceu a primeira Olimpíada, né? Primeira documentação, né? Documentação, né? É o que o Ocimar acabou comentando, né? A caça e a pesca, ela também entrava em jogos, né? Não, que a gente até as imagens, né, que são meio, você olha assim e fala, nossa, para um mundo moderno, onde hoje as imagens são nítidas, você olha imagens como essa, você acha que é uma coisa ultrapassada. É ultrapassada em termos de tempo, né? É uma coisa antiga. Porém, remete ao que era de melhor nesse período. E daí se chegou. Então, como é que chegou a maratona? De onde surgiu a maratona? Chegou no antigo de ir de um reino ao outro, não ter animal para transportar, ter que ir correndo, levar uma correspondência de um rei para um outro rei. E aí surgiu a maratona. Aí a pessoa fala assim, mas de onde surgiu o arremesso do dardo, né? Que é arremessar o dardo. Se você olhar, são gestos da caça, né? E o arco e flecha, né? Peguei o seu gancho, já dei alguns exemplos, né? E uma coisa importante, que eu acho relacionando ao tempo de hoje, essa é uma Olimpíada que a participação feminina é muito grande, maior do que a masculina. Ah, verdade, isso não era... E quando você olha os jogos da antiguidade, como quando surgiram na Grécia, só lembrando que isso é o que nós temos documentado, né? Porque a história trabalha com aquilo que a gente de alguma maneira consegue justificar a sua existência, os documentos. Não tem mulheres, né? Você percebe que os jogos eram colocados principalmente ao homem, que era considerado o cidadão dessa sociedade, né? Então, em relação a hoje, olha quantos avanços nós temos. Ele era o serviçal, né? Serviço de braço, a maioria era homem, então... Viviam para os jogos. É isso aí. Né? Viviam para os jogos. Né? Vai de quando a quando, André, esses jogos da antiguidade? Vai de 700 até 300 depois de Cristo? Até 393 depois de Cristo. Tá, qual que é o advento histórico? O que aconteceu hoje? Vamos assim, então, por partes. Primeiro que os jogos eram como tudo no mundo da antiguidade, era uma tentativa das pessoas que ali estavam homenagear os deuses. Sim. Né? Então esse conceito de o homem metafísico, de que eu não tenho explicações científicas, como a química consegue justificar informações e tem fórmulas que estudam e aprofundam, não se tinha essas informações. Certo. Então a vida em si, a vivência em si, ela consistia em torno de uma vida religiosa. Sim. As explicações do mundo material e viver de forma material era para agradecer os deuses. Né? Então a ideia de sorte, que os jogos estavam muito relacionados à perspectiva da sorte. Sorte é destino. Então fazer parte dos jogos era uma maneira que eu tinha de encontrar o meu destino. Certo. Né? Enfim, e essa questão religiosa ela é muito presente dentro desse contexto. Parece-me que
a premiação naquela época não tinha medalha, era uma... Eram os louros. Uma Coroa de louros. Coroa de louros. Por isso que fala que os louros, né? Ó, a pessoa recebeu os louros, a glória. Glória. Porque é o louro legal. que era a planta, né? Planta mediterrânea, que era utilizada para homenagear os atletas, né? 300 então, aí acaba, né? Os jogos. Os jogos, lembrando que ele ocorria, olha só, na cidade de Olímpia. Então, por Sim. isso que leva o nome de Jogos Olímpicos. Certo. E ela ocorria de 4 em 4 anos. Certo. Né? Os primeiros esportes que foram agregados, atribuídos às Olimpíadas, ele tem um fundamento ligado à guerra também, se você for pensar. Sim. Porque a ideia do homem forte, do mais resistente, do mais hábil, né? Então os gregos, eles sempre valorizaram muito a presença na guerra. Então com várias guerras que ajudam a explicar o contexto de formação do mundo grego. Tem as guerras médicas, as guerras entre os próprios gregos. Sim, sim. Porque a guerra, de alguma forma, ela dá uma ideia de um homem resistente. Da ideia da soberania, mas também da superioridade. Do vencer, né? Do vencimento, do vencer, exato. Então, os jogos não estão fora disso. Tanto é que quando a gente fala da volta das Olimpíadas no século XIX, que a gente vai falar depois, do Barão de Coubertin, é justamente para quê? Para integrar a sociedade e acalmar os ânimos de guerra, porque ele está muito próximo da Primeira Guerra Mundial. Eu acho muito bacana essa Não, é legal. relação. E se não me falha a memória, nós temos aí aquelas disputas entre as cidades-estado, Sim. Esparta, Sim. Atenas, né? Sim. E me parece também que no momento ali que ocorriam as Olimpíadas, ocorria um cessar-fogo também. Total. Justamente para você ter as disputas ali entre essas cidades e estados. A guerra do Peloponeso, por exemplo, que estava ocorrendo, ela foi paralisada por causa das Olimpíadas. Sim. Né? Para ter o tempo deles terem os jogos para depois retomarem as guerras. Né? Posso pegar um gancho aí? Pode. Talvez seja do conhecimento de muitos, mas o quão forte, o quão representa o esporte. A história, você falou de história, ela nos traz que 42, 46 não teve campeonato mundial de futebol. Aí, ó. Por que não teve? Por causa da guerra, né? Por causa da guerra. Só que a história traz que a guerra parou para que Pelé e o Santos daquela época pudessem se deslocar de um país ao outro. Sim. Então eles falaram, poxa, o esporte então... E depois disso o esporte ele vem muito forte. Sim. Ele vem muito forte. Depois disso não houve paralisação mais de Olimpíada, né? Sim. Entendeu? A não ser por casos esporádicos de epidemias, coisas parecidas. Mas então o esporte ele tem um fator preponderante. Ele é algo assim, ele não move só o resultado que nós estamos falando, é só o ganhar. Sim. Ele envolve muito mais quando você fala aí de cultura, religião, você falou de rei, né? Então já relação vamos de entrar- poder, de governo. Isso, né? de religião. Sem dúvida. Então ele vai muito além disso daí, né? O esporte ele é As algo polis assim. que competiam tinham glória, o fato do seu atleta. E quando ele voltava para a sua cidade, ele era extremo. A Tessália, por exemplo, que conseguiu promover vários atletas, quando ele voltava a ela, ele era homenageado. Então havia toda uma glória. É como hoje o cara desfilar em Carro aberto. carro aberto, Bombeiro. bombeiro, não é? Não tinha isso. Mesmo. Eu me lembro que eu fiz na Universidade de Maringá, o Ricardinho tinha ganho a medalha de ouro, não sei qual foi a Olimpíada, Olimpíada. 2006, 2004, em Atenas. Eu estava em Maringá e eu lembro que ele desfilou em carros abertos Aí. em Maringá, porque ele morava em Maringá. Ele é de Maringá, né? É de Maringá. Então eu acho muito legal, eu acho isso estimula, né? Andrezão, então, 770 e pouquinho, 300 e pouco, aí Ela cessa. durou até praticamente a desintegração da Grécia, né? Mesmo Certo. depois das invasões dos impérios macedônicos, quando há a invasão do Império Romano, já depois de Cristo. Entendeu? Quando o Império Romano invade a região da Grécia, por volta de 180 depois de Cristo, já começa um movimento para diminuir toda essa projeção que o mundo grego dava. Tá. E entre algumas... Se você passar o slide da frente, já Aham. vai concluir isso, né? Bom, isso é o que nós tínhamos falado, né, das relações Certo. de cidade e estado. Não, volta uma, Sardes. É isso aqui? É só para dizer que a ideia do fim dela, né? Tá. Já no início do século I, então, por volta de 393, o imperador Teodósio I, ele se converteu ao cristianismo. Sim. E como os jogos eram uma homenagem aos deuses, qualquer outro tipo de homenagem a Deus. divindades que não fosse a monoteísta, dentro do mundo cristão, Não era bem... ele não era bem visto. E não podia existir, né? O Império Romano bloqueou e reduziu qualquer tipo de atividade que fizesse homenagem aos deuses que não fosse dentro do mundo cristão. Nossa, curioso. Ou seja, nós vivemos isso de 393 até o século XIX. Por mais de 1.500 anos houve uma paralisação dos jogos. Dos jogos. Onde há literalmente quase como uma hegemonia mesmo, de uma nova forma de interpretar e pensar o mundo, né? Tá certo. E aí que nós temos, em 894, Pois é. o Coubertin
o Pierre de Ressuscitando, Coubertin, sim. que resolveu pensar novamente a reintegração dos jogos. O que ele foi buscar na história, uma maneira que havia do porquê que a sociedade está perdendo esse contato. Seria um novo formato, né? Os jogos realizados Exatamente. num novo formato, né? Algumas coisas ele acrescentou, por exemplo, os anéis olímpicos, que não havia. Ele trouxe isso, com as cores Eu divididas acho que para isso é legal representar a os gente falar continentes. pros alunos aí. Né? Os anéis Os anéis. significam os 5 Os continentes. Tem, as exatamente. cores representam, Ocimar, alguma coisa assim? Alguma coisa, acredito que sim, outras talvez mais para encaixar cores que sejam... Porque você não tem o azul, né, como uma nomenclatura, vamos pensar, étnica. Referente a um continente, Você não tem, né? Você podia até pensar o amarelo, talvez ligado ao mundo oriental, o Não tem vermelho nada a ao ver, mundo... é, mas não tem nada a ver. não há uma descrição disso. Eu tenho comigo que ele pensou a ideia do colorido como forma de integrar os diferentes. Que eu acho que esse era o principal objetivo do Barão de Coubertin ao pensar as Olimpíadas. Certo. E o Barão de Coubertin é uma figura ilustre no século XIX. Porque em 1894, quando ele está discutindo a questão dos jogos, nós já temos um movimento de pró-guerra. A chamada Paz Armada, que começa em 1875, tem nesse contexto já a formação da Alemanha dominando territórios aonde não eram pertencentes a ela na Sim. geopolítica europeia. Certo. E isso começou a trazer um olhar de guerra. Bom, nós estávamos há quase 100 anos praticamente das batalhas napoleônicas, então o mundo não tinha enfrentado mais guerras. Certo. O Barão de Coubertin ele se atenta a isso. Do mesmo movimento da Belle Époque é a questão dos Jogos Olímpicos. É uma forma de otimizar a sociedade e tentar integrá-la para reduzir o ânimo bélico que havia se conspirado na Europa. Quer dizer, tem um contexto geopolítico Muito, por trás muito forte, disso aí. muito É forte. ou de repente de ascensão francesa, ou de repente até mesmo de disputas, né? Sim. Territoriais entre Sim. os países europeus. E a França reivindicando para si o direito Sim, de o ser direito essa de cabeça ser. racional do mundo. Né? A ideia de que o mundo é contado por ela. Né? Possibilista e não determinista, Exato, né? exato. É por aí mesmo. Você trouxe aí algumas medalhas, me parece, aí. Pra Pois é, pra você ver, mostrar. ó, o Barão de Coubertin tem 1894, mas os jogos só ocorrem em 1896. Então, ou seja, Tá bom. foram 2 anos preparando todo um produto olímpico para que iniciasse os jogos. E não foi na França no primeiro momento, né? Pensou-se no país das Olimpíadas, né? Por isso, Atenas, né? Sim. Então, devolve à Grécia, depois de mais de 1.500 anos, o direito dela poder sediar novamente os jogos, né? Que legal. E que assim, bacana. lembrando que não há participação de todo mundo. Eu acho engraçado, porque olha, o 11º é a equipe mista. Você tinha um atleta no Brasil que ele era de ponta, mas aí o Brasil não era representado. Então mandou para uma equipe mista. Ah, A equipe mista ela legal. juntou atletas de vários lugares que tinham índices olímpicos, vamos pensar assim, porque criou um critério, mas foram poucos atletas. Foram apenas 295 atletas que participaram, aproximadamente 11 países. 1896, né? 11 países só ou 11 delegações que estiveram nessa Olimpíada, né? Dá pra ver a hegemonia americana, né, Sardes? Americana já, né? Já. Né? Então, aí que nós temos que levantar outra questão, né? Que os Jogos Olímpicos, eles são utilizados para demonstrar essa hegemonia, seja ela ideológica, política, Racial. enfim, né? E quem tiver o maior número de medalhas é o que tem o melhor sistema socioeconômico, é aquele que é uma referência. Então as disputas não ficam só ali dentro das quadras, né? Até a indústria química mesmo, americana, né? Em termos de preparação de atletas hoje, os caras estão muito avançados em tecnologia de esportes. Se você for pensar em termos de atleta de rendimento, acho que os caras superam muita gente, né? Eles são referências, né? São referências. Assim, tudo São. que os Estados Unidos ele posta a nível de ciência é o que os atletas de alto rendimento vão tentar seguir. É como se fosse, eu dou um exemplo do futebol no Brasil, sem falar de times assim, de ser de um time ou de outro, mas o que o Flamengo faz, o que o Palmeiras faz, os outros times, independente de ter condições ou não, é o que eles querem fazer. Com certeza. Entendeu? Então aí não é diferente. Quando os Estados Unidos aparece aí em 1896 e já começa a mostrar uma capacidade de conquista de medalha que prevalece até hoje, né? Hoje os Estados Unidos é uma das grandes potências, né? E se você for olhar, com raras exceções, quem está no topo realmente é quem está com a ciência ao seu lado, com Sim. raras exceções de países aí um pouquinho mais pobres, vamos dizer assim, Sim, né? sim, que Então, realmente, aparece isso daí aí. determina realmente. Você falou do racial, né? Você falou, comentou aí? Não. A gente tá falando que ali o ganhar medalha representa que é um país desenvolvido tecnologicamente, Sim. né? Desenvolvido a nível de esporte, culturalmente, porque se você olha ali, você pensa um país que
ganha medalha até hoje nos Estados Unidos tem que ser desenvolvido, porque Sim. algo está errado, né? É verdade. E todo mundo quer copiar nesse sentido aí. Hoje nós temos outros, né, que nem estão aí, mas que hoje, né, não estavam Já aí são nesse período, mas referências, né? são referências hoje. A própria ideia de ter educação física como uma aula, como atividade escolar, está muito relacionada à questão do esporte, mas também à guerra. Né? Tá muito, a ideia de você condicionar um atleta, formar um atleta, discipliná-lo. As né? divergências, a rivalidade, né? Tudo isso acontece no âmbito escolar, sim. Ó, e sim, hein? Explorando muito. Vamos ver ali, né? Os Jogos Olímpicos de E aí, Paris. é só para lembrar, essa daqui é só para lembrar que não é a primeira vez que Paris cedia os Jogos. Sim. Né? Então, a segunda Olimpíada do tempo moderno, mais contemporâneo, que inicia-se em 1896, a segunda já é em Paris. Já é. Né? Em 1900, Paris. Eu achei legal, porque esse é o slogan mesmo da Olimpíada, da segunda Olimpíada, Paris 1900, né? E por que Paris? A Belle Époque, tem todo o movimento cultural expansionista europeu, de colocar a França como, digamos assim, o olho, o olhar racional do mundo, né? Que tenta explicar e justificar as ações humanas, né? A literatura francesa, né? A historiografia francesa, ela vai assumindo esse comportamento, né, na tentativa de racionalizar as informações, né, condicionar um modo de vida e assim por diante. Né? Ah, entendi. Então a Guerra Fria, né? Na Guerra Fria aí as coisas ficam mais exacerbadas, né, o Simar? Vanildo, olha lá, ó. Hoje nós estamos na era das TVs, dos painéis de LED. Tecnologia, né? Tecnologia. Aí é tecnologia. E eu me lembro como se fosse hoje aquele painel humano ali lá em Moscou, né? O ursinho. Caindo a lágrima do ursinho, né? Quando acabou a lágrima, Olimpíada, é bem legal. Mas assim, é importante nós entendermos que pós Segunda Guerra Mundial, as Olimpíadas passou por momentos críticos, como você colocou, em 42, em 46, sim. Tivemos aí em 72, 80, 84. Só uma coisa legal aqui, Sardes, que a questão das Olimpíadas, a abertura é sempre muito massa. Porque a abertura de uma Olimpíada, ela sempre mostra uma história de um país, ela tenta dar sentido à vida das pessoas que ali estão. E de que país é esse, do que ele está surgindo, quais são as ideias que esse país quer apresentar ao mundo. Na Guerra Fria, eu acho que servindo de contexto histórico, havia uma disputa bipolar no mundo, entre Estados Unidos e União Soviética. Eu trouxe as duas imagens, porque além da concorrência entre eles, o Vanildo vai falar do doping, e o doping está inserido nesse contexto, é a questão do boicote. Sim. Porque a Olimpíada de 1980, os Estados Unidos não mandam, com a ideia da União Soviética ameaçarem no Afeganistão, naquelas disputas no Oriente Médio, os Estados Unidos não mandou os seus atletas. Em 1984, em Los Angeles, quando aquele atleta brasileiro ganhou uma medalha, como é que é o nome daquela maratona que ele disputou? Foi a primeira medalha do Brasil na área do atletismo, não foi? Não foi a primeira, o Joaquim Cruz, não foi? Mas não era maratona, não. Mas 1.500 ou 5.000 metros. Mas ele ganhou a medalha nessa Olimpíada, né? Não foi a primeira medalha, não, porque eu acho que o João do Pulo já tinha. E acho que o Ademar, né? O Ademar tinha em 52, pelo São Paulo. É verdade. Uma das estrelas, né? Não esquecer, né? Mas nós vamos falar um pouquinho desse período, né, André? Eu acho que é importante. Você foi muito feliz no sentido de colocar que realmente foi conturbado e muitas coisas aconteceram. Vamos começar e falar um pouquinho a respeito de Helsinki, 1952, que eu acho que foi quando o Ademar ganhou a medalha de ouro, foi por aí, alguma coisa assim. Mas assim... o Ademar que é o João do Pulo, né? Não, o Ademar Ferreira. O Ademar Ferreira, verdade. João do Pulo é outro. Esqueci o nome, eu sei, verdade. Perdão. Tá certo. Verdade. Então aqui nós temos uma Olimpíada sendo realizada na Finlândia, onde devido às rivalidades políticas e ideológicas, acaba sendo necessário se construir duas vilas olímpicas, uma para abrigar os capitalistas, né? E outra para abrigar todas as delegações dos países socialistas, né? Muito triste, porque, né, Osimar, você mesmo pode falar mais sobre isso. O verdadeiro sentido das Olimpíadas é unificar as pessoas, não é segregar. Agregar, né? E aí você vai para uma Olimpíada onde você não quer ter contato. É muito complicado, não? Porque ela vai muito além do esporte que a gente está falando, né? Sim. A política que envolve aí foi a política, né? O lado de cada um buscando, né? E todo mundo achava que existiria conflito. Sim. E aí, como ter os jogos, não ter o conflito. Eles fizeram algo para que tivesse os jogos. Foi algo que para nós, hoje, você olhando, você pensa, negócio ruim. Hoje seria difícil fazer isso, né? Por mais que cada Vila Olímpica, às vezes, é construída em um espaço diferente do outro, às vezes... Mas aí realmente foi para separar. Foi para, assim, os jogos... Aí os jogos falaram mais alto. Sim. Porque se fosse para
não ter essa divisão, eu não sei se os jogos teriam, se teriam tido sucesso. Sim. E mesmo assim, diante de todos os acontecimentos que teve, né, que cada Olimpíada, infelizmente, cada não, né? Algumas Olimpíadas têm alguns fatos negativos, que você vai narrar, a gente comentou aqui fora do ar aqui, né? Mas alguns fatos negativos. Então aí eu acho que eles tentaram minimizar, né? E os jogos acontecendo, os jogos falaram mais alto nesse momento aí. Eu acho que em 56 tivemos outra situação, né? Não, eu não vou aqui não. Eu vou aqui primeiro, depois eu volto. Melbourne em 56. E aí nós tivemos o boicote, né, de alguns países por não participar. E por conta da guerra de 1956, que foi a invasão, né, de Israel ao canal de Suez, em resposta à invasão árabe ao seu território, né? Então aí o conflito judeus versus palestinos prevalecendo, ocorreu o boicote, nós não tivemos aí, vamos dizer assim, uma participação em massa, né, com relação a isso. No México nós tivemos, em 68, uma coisa curiosa, colocando aquilo que o Vanildo falou, um pouquinho da questão racial, especialmente no tocante à questão dos Estados Unidos, né? Aí você tem ali os medalhistas empunhando uma luva negra, né, e trazendo aí a luz da informação e o conhecimento do mundo que os Estados Unidos passava nesse período, né, André? E que havia um movimento, principalmente no final dos anos 50, anos 60, um movimento pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Nós temos Martin Luther King, Malcolm X, né, os Panteras Negras, então há toda uma efervescência política e contra as disputas raciais que havia nos Estados Unidos, né? Eu acredito assim, esses são momentos, fatos pontuais, sim, que eu acho que servem de curiosidade. Que a gente ficaria um dia falando, né? Mas um máximo seria isso aqui, né, André? Aí sim, o que aconteceu em Munique, em 72, né? Aí nós tivemos ali, dentro, mais uma vez, do contexto de disputas entre judeus versus palestinos, sim, tivemos ali um atentado terrorista, né, envolvendo a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, à época liderada por um cara chamado Yasser Arafat, que acabou sequestrando alguns atletas da comitiva israelense. E aí, na tentativa da polícia alemã, aliás, é importante a gente lembrar aqui que a Alemanha, nesse momento, era uma Alemanha dividida. Exatamente. Tá certo? A Alemanha ocidental, oriental, se não me falha a memória, ela foi realizada na porção ocidental. Ocidental, na República Democrática. Né? Democrática. Federativa. República Federativa da Alemanha, perdão. Isso, a RFA. RFA, democrática era socialista. Não, relaxa, só para... Mas, é muita informação. É muita informação, enfim. Né? Mas fala para nós, André, você que trouxe essas imagens, o Povo, o Globo, Folha de São Paulo. Só uma coisa importante, que depois do atentado em Munique em 72, por isso que ela é relevante a ideia, porque houve uma maneira diferente dos jogos. A segurança dos jogos se tornou diferente. Nós tivemos um atentado em 1996 em Atlanta, uma tentativa, mas não conseguiram. Por quê? Porque os cuidados que foram tirados depois de 72, eles se precaveram nos jogos. Então aumentou o policiamento, o recrutamento de pessoas nas cidades. As cidades, elas se tornou uma órbita maior em termos de uma estrutura de segurança muito maior. O que é relevante aí é pensar, por exemplo, os jornais brasileiros registraram isso. Tem filmes sobre o atentado de Munique em 72. Então você pode ver que todos os jornais brasileiros quase que trazem essas manchetes. Porque o Brasil estava muito bem sediado nas Olimpíadas. Então também tinha o interesse dos atletas nacionais que estavam lá. O sequestro desse e a importância de pensar isso, Sardes, eu acho que está dentro da questão, inclusive, mais contemporânea. Dessas disputas entre Israel e a Palestina, esses conflitos que estão ocorrendo lá. E vira e mexe a gente ouve falar da ideia do terrorismo, né, das ações terroristas. Essa é a maior delas. O maior atentado que atingiu o mundo do esporte foi esse. Então isso pela historiografia, pelos números e pela repercussão que isso trouxe, não só no evento, mas o que veio depois, que até hoje em Munique tem várias placas em homenagem aos atletas que foram assassinados. Né? Quantos foram, Ocimar? 11? Foram 11, né? 11 assassinados. Entre atletas, mas também teve soldado alemão, 2 soldados alemães que foram mortos. Né? 17 mortos. 17 mortos. Porque foi um erro, na verdade, estratégico da polícia alemã. Ninguém estava esperando que dentro dos jogos haveria alguém que sequestraria atletas para usar como pano de fundo para libertar prisioneiros do mundo lá em Israel. Né? E o Yasser Arafat, junto com todo um grupo, né? Esse movimento é chamado Setembro Negro, né? Sim. Porque é o nome do grupo que fez. Então, no início de setembro foi quando houve, nos jogos, esse sequestro e as mortes desses atletas. Né?
É um relato histórico importante, porque, como eu falei, daí nasce a ideia de aumentar a segurança dentro das séries olímpicas. Ao né? ponto de agora, na nossa Olimpíada de Paris, aí, ter né, destaques dizendo que a cidade foi sitiada. Sitiada por quê? Porque retiraram todo o entorno, não tem morador de rua, não tem comércio, não tem morador, não tem nada no entorno. Por quê? Baseado no que você está falando. Porque dizer que não vai acontecer nada e esperar acontecer é pior do que se prevenir. Então, e a responsabilidade é muito grande dos países, né? Sim. Então, pensando nisso, a França, ela sitiou realmente. Se você olhar já desde a semana passada, que já você não encontra ninguém ao redor de onde está sendo realizada, né? Foi realizado aí os jogos, a abertura, principalmente nesse sentido aí, né? Até um dos critérios para escolher um país sede também envolve o que o Estado, o que essa cidade apresenta como um projeto de segurança pública. Aí as pessoas olham para isso e falam, a escolha de uma sede, ela se dá de forma aleatória. Isso em qualquer evento. Com certeza. Qualquer evento. Para sediar um encontro de ambientalistas, né, chefes de Estado. O G20, Nossa, tem que ir, exatamente. Não é uma escolha aleatória. E essa questão da segurança, quando os eventos como esse ocorrem, ela serve para chamar a atenção, né? Então, 1972, digamos que seja um grande fato histórico que criou um fato novo. É isso aí. Eu acho que essa é a relevância desses acontecimentos. Vai perdurar, né? Com certeza. Com certeza. E um aspecto econômico nós não podemos deixar de colocar em torno disso. Sim. O movimento turístico, Sem dúvida. a construção de novos centros esportivos. Até o lugar de estar a Vila Olímpica em si, né, como é que ela se organiza. O Rio mesmo, em 2016, passou por toda uma construção de uma nova cidade dentro do Rio, né? Sim. Que gera emprego, etc. Então, um negócio, né? E a palavra que eles usam é o legado, né? É o legado. É o legado. Que o Brasil, sediar uma Olimpíada é algo... e o Brasil tem muita dificuldade do legado. Legado pós, né? Porque é onde a gente vive, né? Quando fala bem, pós-Olimpíada, pós-Copa, a gente vê coisas assim que você imagina que não acontece em outros países, né? Sim. Então, mas o legado, e é o legado financeiro, o físico, que são os espaços, a né? infraestrutura, o cultural, né? a infraestrutura que se constrói. Metrô, trem, né? aeroportos. Isso daí, aeroportos, né? Novas estradas, que para aquela última Copa do Brasil que nós tivemos aqui, 2014. Foi quando? 2014. Então, em Curitiba agora, ano passado, terminou a pista que daria acesso, né? A Arena da Baixa. Não, ao aeroporto. Aeroporto, verdade. Verdade. A Copa já foi. 10 anos depois. Agora que terminamos. Então, assim, a gente ri, né? Sim. Mas aí você fala, isso é Brasil. Não sei se acontece em outros países, né? Não tenho conhecimento, mas no Brasil acontece. Eu sei porque a gente frequenta ali e eu vi terminando as obras que era para... O pessoal fala, era para a Copa do Mundo. E terminando agora, né? Infelizmente. Terminando agora, e aquelas que conseguiram ser construídas, algumas abandonadas. Infelizmente. Centro aquático. É uma tristeza. Andrezão, bora lá, Montreal em 76, alguns países aí não participaram, os boicotes contra a África do Sul, principalmente, a questão do apartheid. Nelson Mandela, só pontuando que... Por isso que a Olimpíada não é só jogos. A ideia da totalidade das coisas nos faz pensar a Olimpíada como um dos eventos que estão dentro de um contexto do humano, né, de vida política, econômica, social. Né? As Olimpíadas, elas refletem e expressam o que a galera está vivendo. Né? A ideia de todo o combate à África do Sul, né, de frear, principalmente a ideia do apartheid em si, fez com que várias delegações no mundo inteiro boicotassem os jogos. Né? Como você colocou aí mesmo em 80, então os Estados Unidos boicotando os jogos em Moscou, né, como você falou lá, e também aí em Los Angeles, a União Soviética e outros países também boicotando, né? Aí eu acho que depois de Los Angeles em 84, uma que deu bastante polêmica foi em Pequim, na China, né? Porque daí tem toda essa questão do modelo de Estado, a questão do Tibete, né? A perseguição política interna, que ficou bastante latente. Eu não lembro o ano que foi. 90? Não, a China foi... 2008. 2008, né? Foi isso mesmo, né? Mas é isso aí. Bom, eu acho que assim, o Ocimar tinha colocado aqui, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para a nossa discussão, que é a questão das críticas em torno dessa Olimpíada em Paris hoje, né? Porque, como você mesmo falou, a capital está sitiada, tiraram as pessoas, os pobres das ruas para evitar sérios problemas, né, André? Você tem alguma coisa para falar para nós sobre isso, né? Eu acho que só para chamar a atenção dessa ideia que nós falamos no começo, de que o Barão de Coubertin, ele é o que tentou usar de todo um legado francês
de iluminismo, de revoluções burguesas, da construção de um Estado liberal, para dar essa ideia de que os povos deveriam viver integrados e que as Olimpíadas serviriam para integrar os povos. Ao mesmo tempo, hoje, os jornais agora contestam de maneira irônica como que a França, ao criar os Jogos, ela também segrega, né? André, mas acho que isso não é uma exclusividade de Paris, infelizmente, né? Não, sim. Acho que em todas as Olimpíadas, em 2016, a gente presenciou isso aqui de perto. No Rio de Janeiro aconteceu muito isso. Então, como a gente falou, teve um investimento em infraestrutura e tudo mais, linhas de BRT, por exemplo, como vocês citaram, mas houve também essa segregação bastante. Sim. De não permitir, ou de uma forma ou outra, e até mesmo com a população, já que tenta incluir todo mundo, às vezes numa dificuldade, num preço elevado de compra de ingressos. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a entrada na Vila Olímpica era caríssima, né? As pessoas que foram visitar custava os jogos em si, passar um dia no Newton Santos no Brasil era caro pra caramba, né? Alimentação, transporte, assim. Entendo. Eu queria incluir agora um pouquinho o Ocimar e perguntar para o Ocimar assim, Ocimar, quais os esportes? Dá para a gente ter uma noção assim de divisão, os esportes coletivos, os individuais, natação, os coletivos, futebol, handebol, que começou já não começou, né? Começa antes, né? Porque a gente fala, a Olimpíada vai acontecer em tal data. Muito antes de começar, já aconteceu muita coisa na Olimpíada, alguns jogos, né? Nós vamos ter vários, né, esportes coletivos e individuais, onde em cada um tem as suas potências, né? Nós, infelizmente, não estamos no futebol masculino. Né? Infelizmente, né? Não conseguimos a classificação, a gente não conseguiu, e ouvindo, né, comentários de televisões de outros países, estão dizendo que ficou mais fácil para os outros sem o Brasil, porque o Brasil realmente é um forte concorrente. Né? Temos aí o handebol, citando alguns exemplos do Brasil, né, contra a Espanha, né? Agora está jogando esses jogos aí, que faz 10 anos que não ganha. Tem o basquete. O basquete vem com os Estados Unidos agora com a trope, né? Com o pessoal profia, né? O basquete, né? O pessoal da NBA, se eles não vierem, é um campeonato, né? Quando eles vêm, é um campeonato diferente. Isso, aí sim, entra naquilo que a gente está falando, dos investimentos, né? Da qualidade de investimento, porque as pessoas que assistem jogos de basquete da NBA, eles chamam aquilo de show, né? Não é um jogo, é um show. Então é um show. Então Ocimar, e a nível de informação, né? Um país que tem a maior quantidade de Copas do Mundo, que é o Brasil, tem 5, só tem uma Olimpíada vencida pelo futebol, né? Só ganhamos uma medalha de ouro. Duas, né, André? Ganhou em Tóquio também. Porque em Tóquio... O Brasil ganhou aqui... Ganhou em Tóquio, bicampeão, é verdade. Certo, bicampeão. Verdade, bicampeão. O pessoal gosta de bola aqui, gosta de negócio. Provavelmente ele jogou no Palmeiras. Ele falou do futebol, e futebol é que o Brasil nunca foi um país de dar grande valor à Olimpíada. O Brasil, já há muito tempo atrás, não dá um valor que deveria à Olimpíada. Então, hoje a Olimpíada, né, e a gente falou do legado, o legado da história dos Jogos, ele é um legado muito bonito. Então, isso faz com que, né, as pessoas queiram participar das Olimpíadas. Sim. Coisa que antigamente era jogador de futebol, não queria ir para a Olimpíada. Hoje, quando você convoca a Olimpíada Sub-23 futebol, sim, pode 2 ou 3 acima de 23 anos, todo mundo quer participar, que está acima da idade, né? Verdade, antigamente não, então nesse sentido mudou. Antigamente ela não tinha idade, né? Depois, né, ela tem idade, ela vem a ter idade, porque é uma imposição da FIFA, futebol, já que se fala de futebol. Por que foi colocada idade? Para não te desvalorizar a Copa do Mundo de futebol. Sim. Entenderam a moral da história? Sim. Por que vai até 23? Para ser um campeonato diferente. Entendeu? Porque se ele coloca liberado, as mesmas equipes que estão na Copa do Mundo estarão nas Olimpíadas. E vira uma competição paralela, né? E engana quem fala que o maior evento da Terra é a Copa do Mundo de futebol. Não é. Ela, assim, na sua individualidade, nos esportes, é o maior evento do planeta. Sim. Mas, em termos de esporte, é a Olimpíada. Então, não tem evento maior que a Olimpíada. Que o futebol representa. É isso. Principalmente aqui no Brasil, né? Então, mas aí de todos os outros produtos... Aí o produto mais caro chama-se Copa do Mundo de Futebol. E por isso que é até 23 anos da FIFA que determinou isso junto ao Comitê Olímpico Internacional para que não desvalorizasse a Copa do Mundo. Né? Mas é uma competição... Mas do coletivo, eu acho que o vôlei masculino é o bambambam, né, não? O nosso vôlei hoje? Assim, eu digo assim, em medalhas, pensando nos coletivos. Futebol, handebol, mas você falando basquete, o Brasil. O Brasil. Hoje o Brasil é muito forte no vôlei, é um sério candidato a chegar, assim como o feminino também. Também, né? Também.
Basquete está num processo de reestruturação. Handball, o feminino vai fazer uma boa campanha, mas creio que não seja um time para chegar. O masculino também, idem. Nas esportes individuais, e hoje a gente fala, né, de tantos outros esportes, o esporte que tem maior número de medalhas nas Olimpíadas chama-se judô, né? É o judô, entendeu? Mas o judô, por ser um esporte individual, ele fica meio que, vamos dizer assim, anônimo aos nossos olhos, Aqui né? no Brasil, o esporte individual é muito pouco valorizado, né? Acho que assim, a galera olha, na Olimpíada, a galera olha assim, quem tá no judô, no boxe, que também traz medalhas sempre, né? Mas tipo assim, durante o ciclo olímpico, ninguém presta atenção. Nós né? já ganhamos medalha de ouro na natação, gente. Então, O César Cielo ganhou medalha de ouro. o atletismo do Brasil é muito forte. Entendeu? Sim. A ginástica. Acho que vem uma medalhinha lá das meninas, o pessoal. Eu acho que o masculino vem do vôlei, o feminino do vôlei vem. Futebol do Brasil, tô torcendo, né? Por tudo feminino, por tudo que tá fazendo, né? Por toda essa mudança drástica, né? Em Esporte 4 aquático, anos. acho que vem também, né? Alguma coisa de canoagem. Vem na canoagem Isaquias, né? Que vai ser, que é o porta-bandeira. Natação, sempre É uma tem atleta uma vencedora. coisa. Mas né, a gente fala que a gente está escutando, né? Eu vi uma televisão dos Estados Unidos, quem pode despontar ou ganhar daquela que é Simone Biles, a que eles acham que é a Rebeca Andrade. Então hoje a maior ameaça para quem é a grande favorita, Simone Biles, é uma brasileira. É uma brasileira. Que legal, né? Eu tava Que vendo legal. ontem, Mar, ela tem um salto, acho que sobre o cavalo, que ela vai fazer pela primeira vez na Olimpíada. E se ela acertar, vai ganhar o sobrenome Andrade. Isso daí. Que legal. Porque já tem a Biles, né? Tem um salto que chama Biles. Acho Já, que a né? Daiane dos Santos também tem um, né? Tem. Eu tô perguntando isso pro Ocimar porque me parece que tem algumas modalidades novas que vão entrar esse ano, né, Ocimar? Isso, esse ano nós Aí eu tô temos... colocando na tela e o pessoal poder dar uma olhadinha. Nós temos 2 modalidades novas, né? Que é o breaking, né? E a canoagem cross, né? Então o breaking, ele vem dos Estados Unidos, né? Daquele movimento negro, da dança de rua, né? O hip hop. Sim. E quem olha acha que não é um esporte. Acha que é uma dança, né? Somente uma dança. Mas ela é uma dança muito... Ela conquistou o seu espaço. Se você fala assim, mas no Brasil ela não é tão... Nós temos ótimos... men's e girls, né, que a gente chama no breaking, que são dançarinos, que vão fazer bons papéis, mas não dá para dizer quem vai chegar na frente aí, porque é uma modalidade nova, né? Nova, né? E toda e qualquer modalidade nova, ela traz, né, aquele embate, né, qual é o país. Acho que a partir de agora escreve uma nova história do breaking. Sim. E aí eu digo para você, tomara que o breaking fique, porque tem modalidades que, do mesmo jeito que entram ela sai, ela entra e sai. E nós vamos falar um pouquinho depois sobre por que o futsal não é um esporte olímpico. Simar, a justificativa que eu li também sobre a questão do break, porque se existe a ginástica rítmica, que é a ginástica a artística, aquela da dança. A dança, Isso. Então não havia possibilidade, também há a possibilidade de abrir para outros modelos de dança que na verdade se condicionam como esporte, porque você tem toda uma questão física de preparação, de treino. Tem que né? E ela é uma apresentação, ela é artística, né? Ela é artística. Você acabou de falar, ela é uma arte, Exatamente. né? O break é uma arte, né? Mais ou menos esse estilo, acho que a patinação também. Né? Patinação tem, entra, tem na Olimpíada também, né? Aham. E aí, ó. O caiaque cross, ele né? vem, então ele é incluído, né? Ele saiu desses desfiladeiros que eles descem, que descem rio, né? Essas correntezas. Sim. E aí é um esporte novo, né? Que vai ser feito agora com vários obstáculos, vai ser de 4 em 4 canoas, né? Como a gente chama lá. Ele vem do rafting, né? Em Rios Caudalosos. Então tem que ter muita agilidade, muita habilidade. É algo diferente, né? Já existem modalidades, né? Na canoagem, mas a caiaque cross é uma que entra dentro da canoagem. É uma das vertentes, né? Uma categoria, digamos assim. Você fala assim, no Brasil, né? Você vai ver isso daí acontecendo nesses lugares turísticos que a gente vê muito no Brasil, né? O cara descer correnteza, aqui no né? Paraná tem, né? No Paraná Morretes, tem alguns né? lugares Aqui aí que fazem Morretes tipo de também trabalho. aqui no Guatelá, as pessoas fazem o rafting. Fazem, Então, né? e é um esporte novo. E a gente olha assim e fala, tanta coisa para ter, né? Por quê? Porque nós não somos um país, né, onde o kayak cross e o breaking é predominante. Sim, Mas sim. para que tudo chegue lá, Se popularize também. popularize, ele vai ter que dar o start, Alguém tem que né? começar. Eu falei isso, não dizendo que essas modalidades talvez sumam, né, da relação das Olímpicas, mas nós já temos históricos de modalidades do mesmo jeito que entraram, elas saíram. Sim, né? Entendi. É, Você claro consegue que citar alguma?
Você lembra de O skate alguma? volta esse ano? O skate Volta. esse ano, Tá a gente ainda, tá- né? a raiz O tá surf legal. continua. O golfe não tinha O saído e Golf depois entrou em voltou? 2016, eu lembro, assim, mas Eu não sei se ele Eu está, não não sei, vi eu também. também não sei te falar isso daí, mas acontece muito disso porque o país cede e ele leva para o lado dele, né? Em algumas Sim, situações. sim. Agora tem os esportes de apresentação, que eles apresentam, né, dentro da modalidade da Olimpíada, tentando fazer com que se torne popular. Ô, Simar, quem organiza isso tudo é o COI, né? Comitê Olímpico Internacional. Internacional, né? Junto com as confederações, federações, né, internacionais. E outra coisa, e tem várias Olimpíadas. Existe essa que nós estamos vendo, é a de verão. Exato. E existe também a de inverno. E existe também as Paralimpíadas. Olimpíadas. Que o Brasil Isso. tá entre os líderes de medalha. Então medalha. vamos lá, foi legal você ter tocado nesse assunto. Por que o Brasil teve a Olimpíada de Inverno e não teve a de. Teve a de verão e não teve a de inverno? Eu acho que é claro, né? A gente não tem, nós não temos Então, vocação para Isso isso, daí mas nós- temos atletas, né? Temos atletas, mas não temos região, não temos espaço para isso, Sim. né? Montanhas com gelo, nós não temos. Então, nesse sentido, não naturais, né? Pode até ser artificial, mas natural não. Então, é assim, a regra é, aonde acontecem as Olimpíadas, acontecerão as Paralimpíadas. Isso é fato, é o mesmo país. Beleza? Porque são esportes adaptados, né? Dependendo do desporto ali. Já as Olimpíadas de inverno, essas, na prática, não necessariamente acontecem no país onde foram as Olimpíadas. Entendi. Mas as Paralimpíadas vai acontecer com esportes adaptados, né? As Olimpíadas de Inverno são esportes voltados o próprio nome diz, a inverno, né? Esqui. Você assistiu aquele filme dos jamaicanos que foram participar do esqui, Jamaica né? abaixo de Jamaica zero. abaixo de Esse zero. é clássico. Então aparecem esportes que você não consegue visualizar, não teriam nem condições de ser realizado num país igual ao Brasil. Né? Ô, Simar, Jamaica deixa eu te abaixo de perguntar zero. outra coisa. E como é que funciona assim para um atleta, né? Qual o caminho para ele chegar num índice para que ele seja convocado para as Olimpíadas? Como é a que próxima funciona isso tela aí? né? São os índices olímpicos. Os índices olímpicos, eles são padrões, vamos dizer assim. A gente fala a régua, né? Tem uma régua, vou dar um exemplo no futebol, se o goleiro passar embaixo de uma régua que está esticada aqui e ele conseguir passar, ele está fora, porque ele não tem estatura, né? Sim. E a régua do esporte olímpico é isso também. Então, para que se faz isso? Para, além da esportividade, ter assim, algo que apareça com mais classe nesse sentido, porque senão ficaria muito desnivelado. Né? Em um país com um cara fazendo 100 metros em 10 segundos e outro país o cara fazendo em 20 segundos 100 metros. Então a diferença é muito grande. Para que não aconteça essa disparidade. Quem que estabelece isso? São os órgãos competentes da área. Por exemplo, a Federação Internacional de Atletismo. Beleza? É um órgão que ele determina quanto ele tem que estar fazendo no mínimo 100 metros, 50 metros, os 200, 1.500, o salto, qualquer modalidade. E aí eu vou pegar para vocês um exemplo que eu peguei da natação. A natação tem 28 índices para que você esteja na Olimpíada, 14 masculino e 14 feminino. O Brasil, no masculino, ele está dentro de todos os índices. No feminino, ele tem 6 só que ele está abaixo. Entendeu? Quer dizer, então, eles vão ganhar medalha? Não, o índice é só a nota de corte. Só para entrar, É só para entrar. participar. Você entrou. Depois você entrou aqui, se era 10 segundos, mas o cara fez em 8, você tem que tentar fazer, né? Não sei se você viu que esse ano teve... As Olimpíadas, na verdade, começaram bem antes, inclusive, da própria abertura dela. Porque diz que os níveis de índices estão tão próximos um do outro que eles tiveram que fazer quase que uma nova peneira para selecionar os que vão participar dessas semanas agora dos Jogos. Você viu que... Não vou falar que é índice, mas o tiro que teve já, né? A gente já está acontecendo. O tiro, a primeira fase foi só para colocar quem vai participar contra quem. Como se fossem as Porque finais, dupla, né? A Olimpíada Dupla. hoje é quase que as finais já. Entendeu? Então o brasileiro que é o melhor ranqueado no tiro lá, um dos tipos de tiro, né? Ele é o primeiro no ranking mundial, ele terminou em 17º. Todo mundo questionou, mas terminou em 17º, tá tão tranquilo. Sim. Ele falou, isso é só um treinamento. Só que ontem, por exemplo, acho que uma coreana, ela bateu o recorde de acertos, né, do tiro. No alvo. Entendeu? Então, para uns está sendo um treinamento, para outros já para ver aquilo, mas realmente os índices é para isso. E aí, eu estou falando da natação, que aconteceu isso. O Brasil hoje, na natação, ele está a nível de índice para a Olimpíada, ele está dentro praticamente de todas. Só ele está abaixo de 6 das meninas, né, do feminino. Sim. Então isso é interessante. O atletismo acontece igual. Aí você vai falar índice no futebol. Índice não é índice, né? É classificações, né? Sim. Então tem os torneios pré-olímpicos que acontecem, né, nas modalidades e aí os melhores classificados. Nos coletivos. No caso do atletismo é essa coletivo. organização aí, né?
Mesma coisa. É o IAAF que você É colocou. o órgão internacional do atletismo, né? Ele estabelece os órgãos, né? Os valores para cada um, com o objetivo de manter uma qualidade, né? Para que eles sejam jogos, além de tudo que eu falei, os jogos são espetáculo, né? Eles são espetáculo. Então, quem vai assistir um espetáculo quer ver um espetáculo bonito. E pensando nisso, eu falo sempre na minha casa que se eu tivesse a oportunidade de estar presente, né? E tomara que eu esteja em uma Olimpíada assistindo, eu gostaria de estar ou na pista de atletismo, no complexo, Deve ser ou maravilhoso. na natação. No atletismo, por quê? Eu falo que ao mesmo tempo que você está aqui vendo o cara correr os 100 metros, você está vendo o cara arremessar o dardo lá, você está vendo o cara no salto de distância, salto em altura. você está vendo vários. Para e pensa, você poder sentar aí dentro dessa mesa, estar tendo várias provas, né, ao mesmo tempo. E outro que eu gostaria de ver realmente muito seria a natação. Também que eu acho muito legal. O esporte coletivo, muito legal, mas acho que é num outro patamar nesse sentido. Ô, Simar, você é desportista, né? Eu vim do esporte. Do esporte. Conta um pouquinho dessa história pra nós aí. Eu fui jogador de futebol por 10 anos, profissional, né? Que time que você jogou? Eu joguei no Londrina, no Passo Fundo, no Rio Branco, no Tupi. Terminei no Japão, né? Meu último clube foi em 95 no Japão, no Ryogo, né? Trabalhei de preparador físico e também jogava. Eu tinha que jogar porque era o que dava para fazer naquele período, né? Foi o ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, né? Eu estava no Japão naquele ano. Quando eu voltei, eu já fui convidado para ser preparador, né? Eu já era preparador físico e continuei, aí fui para Londrina, fui para PSTC, fui para Português Londrinense, trabalhei no São João de Araras, no Paulistão. Entendi. No Paulistão, mas eu já estava dando aula, estava na parte acadêmica. Então foram 10 anos de jogador, 10 de preparador físico, já juntando com a aula. Dei aula na UEL durante 8 anos, Unifil, Colégio Londrinense, onde eu estou há 22, vai completar 22 anos agora, né? Então eu venho dessa área do esporte. Eu vim do futebol, mas eu adoro o esporte do modo geral. Em casa eles falam, pô, mas não pode ter nada de esporte passando que você quer assistir. Atletismo é natação, é handebol. Então eu gosto de futebol porque eu vim dele, né? Mas eu... Ô, Simar, lá não vingou ninguém na área do esporte, né? Tua menina foi pra medicina e tua menina pra engenharia, pô. Meu filho é formado em engenharia mecânica, trabalha em Curitiba, São José dos Pinhais, e a menina Federal, tá né? Na Federal, e ela tá aqui na PUC, teve esses dias a festa aí do meio médico, né? Sim. Então, pô, eu não tive meio professor de educação física. e ela teve o meio médico, né? Mas é muito legal, estudou com a gente lá os dois, né? Sim, eu dei aula pra desde o fundamental tiveram com a gente ali, então... É o nosso professor Osimar de educação, coordenador, né? Do setor lá. Parabéns. Mas, então, assim, eu sempre falo que os louros, né? A gente tá falando dos louros da vitória, elas têm que ser divididas com todos, né? Meu filho hoje é engenheiro mecânico em Curitiba, graças ao Colégio Londrinense. Estudou outros colégios? Estudou sim, mas eu acho que todos eles, cada um contribuiu, né? Só uma coisa que você traz, que você fala, que eu acho legal, que pensar um esporte, às vezes, de aproveitamento, como é o futebol, muita gente, às vezes, não leva em conta a preparação desse atleta de rendimento, né? Porque um atleta, hoje, no campo do futebol, o cara é um atleta para jogar hoje. Só joga se for um atleta. Não é verdade? Hoje, muitos jogadores já que passaram pelo futebol, provavelmente hoje não seriam jogadores. Tá certo, ou ele ia se moldar, né? Ou ele teria que se disciplinar para se tornar um atleta de ponta, né? Porque hoje não tem... Um jogador de futebol hoje corre muito. Nível de desgaste, mas também de acompanhamento, de fisiologia hoje. Se for de preparação física, né? Eu lembrei dessa... O Vanildo até vai entrar depois aí, mas ele vai falar sobre, né, o doping e tal, mas eu falei sobre a química para que esse jogador renda mais, né? É complexo isso daí, porque hoje, do mesmo jeito que se tem para se aumentar, tem para cair no doping, né? Porque são muitas substâncias. Sim. Eu sou de um período que, quando muito, tinha uma água e uma laranja para você chupar no intervalo, né? Hoje tem a reposição durante os seus momentos. Vitamina, tudo, né? Eu vim da época, e eu brinco para quem é de Londrina, que o ônibus de Londrina soltava gente na frente do HU ali e a gente tinha que sair, dar um jeito de chegar lá no tiro de guerra com o ônibus esperar lá. Então, tinha a saída e a chegada na corrida. Eu já, quando vim para preparação física, eu já participei dessa ciência voltada ao esporte. Porque aí nós começamos a fazer controle de frequência cardíaca, de distância percorrida, que hoje, né, que eu não estou fora eu estou no esporte dentro do Colégio Londrinense, né, que é um outro patamar nesse sentido aí, né? Nós estamos falando de alto nível. Então hoje se controla quanto se corre e, por exemplo, hoje se tira um atleta do jogo porque já tem os índices de estafa, né? Não, índice de estafa
perigoso, ele tem uma lesão, está muito próximo, então se tira. Então se faz a prevenção. A tecnologia, né? Coisa que antes, não, você ia até se estourar. Ó, o André sentiu uma fisgada, né? Na posterior da coxa, sai. E você ia ficar um tempo parado. Existem profissionais dessa área hoje, né? Tem, médico, biomédico, tem. avalia tudo, o tempo de sono, o que come, quantas vezes ficou lesionado, Tudo isso. como é que tá o sangue do cara, Hoje, e os caras controlam tudo isso hoje em computador. O departamento que é de um clube organizado, vamos dizer assim, né? Quem é mais respeitado é o departamento de fisiologia, né? Que é quem vai dizer como que o André está hoje e como que ele pode estar amanhã. Então, às vezes, ele não vai jogar hoje, e aí você tem que confiar, né? Porque são os estudos, mostra a ciência, né? E a ciência, quem trouxe a ciência pro futebol foi o voleibol. Sim. O vôlei começou a usar a ciência, foi o primeiro esporte a usar a ciência no Brasil. E ele trouxe para todos os esportes, ele serviu como exemplo, né? Como modelo de como fazer controle de treino, planilhas de treino, estatística. Sim. Não existia estatística, você não sabia quantos chutes você tomava no seu gol e quanto você dava no chute no campo adversário. Você me permite colocar um adendo aí? Quem uma vez eu vi uma entrevista sobre isso é o José Carlos Brunoro, que é da Parmalat, ele era do vôlei. Quando a Parmalat assumiu o Palmeiras, ele que trouxe esses mecanismos. Bem, nós conversamos sobre isso já, né? Exatamente. A melhor, assim, a mudança do Palmeiras de um simples Palmeiras para um Palmeiras alto padrão, vamos dizer assim, para entender melhor, foi na gestão do Brunoro, quando ele veio do voleibol, ele implantou alguns, né? Porque você tem que readequar. Não adianta você pegar o que está no vôlei e trazer para o futebol. Você tem que pensar o futebol é um esporte diferente, né? A dinâmica é diferente, o consumo fisiológico é diferente. Então aí o fisiologista hoje é o departamento que tem maior, vamos dizer assim, uma palavra maior dentro do esporte, chama-se fisiologia. É ele que vai dar ali. Ele vai dizer, o André não vai jogar hoje. Em todas as áreas, Ocimar, não só no futebol, por exemplo, no atletismo. Também existe isso, né? Tem um trabalho, um controle. Ocimar, sabe o que eu queria pedir para você? Falar um pouquinho para a gente sobre os impactos, os requisitos, a questão das transmissões, a tecnologia, porque daí eu já quero colocar o Vanildo no meio dessa conversa aí, sabe? Hoje, requisitos para novas modalidades. O que você poderia falar para nós? A inclusão das novas modalidades, ela obedece a alguns critérios, né? Então, assim, ela tem que ser praticada. Vou pegar para você o futsal, beleza? Vamos pegar o futsal para a gente falar? Futsal, isso na Olimpíada, você está dizendo? Na Olimpíada. Tá. Que não está, Olimpíada, né? Que não está. Isso. Infelizmente. Para esportes coletivos, ele tem que ser praticado em 75 países no mínimo, beleza? E tanto no masculino como no feminino, tá ok? O futsal ele tem 170 países. Então ele atende todos os requisitos. Ele atende todos os requisitos, tá? Ele atende todos os requisitos, mas é uma coisa política. Então, para que ele chegue à Olimpíada tem que ser isso. No feminino, 40, né? Tem que estar em 40 países. Beleza? Ah, tá. Olha só, e no mínimo 3 continentes. Então, olha só, e o futsal ele atende todos os critérios, mas ele não consegue entrar. Mas então é isso, por masculino são 75 países, no mínimo 4 continentes. No feminino, 40 países tem que ser praticante dessa modalidade e 3 continentes. Então é por aí que se consegue, talvez, né, se introduzir, mas tem que passar por todos os órgãos competentes, né? Mas ele funciona de uma forma assim de propagação do esporte no modo geral, né? E os impactos que envolvem isso aí quando vai para a Olimpíada? Você já disse para nós, mas fala mais um pouquinho, né? Cresce, às vezes pode ficar, pode não ficar, é divulgado. Além da revelação de novos atletas, né? Tipo, a nível mundial, né? A nível do país dele também nesse sentido. Eu acho que tudo isso é a oportunidade da pessoa ou do país mostrar aquele esporte e dar a oportunidade a novas pessoas. Porque se a Olimpíada fosse, vou dar um exemplo, somente para esportes coletivos, o que seria dos esportes individuais, né? Daqueles que praticam? Então eu acho que os interesses eles são diversificados. A grande verdade é essa, né? É aquilo que eu falei, o interesse é tão grande que em determinadas Olimpíadas aparece um esporte e na próxima ele já não está nesse sentido, né? Mas então o que isso vai trazer de retorno a nível de mídia, a nível, nós falamos aí do lado financeiro, né? O que isso vai propagar naquele sentido? É algo que traz um retorno? Vai continuar, né? E o futsal, infelizmente, ele não está porque a gente lê muito sobre isso, né? Quem não quer o futsal... É uma briga política entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, que é quem comanda o futsal, né? Ela
eles acham que o futsal, se o futsal virar um esporte olímpico, ou a Copa do Mundo de Futebol, ela perde um pouquinho a visibilidade. Porque a gente brinca aqui no Brasil, todo atleta de futebol de campo, ele, com raras exceções, ele vem do futsal. Né? Então eles têm essa briga nesse sentido aí. E o Brasil já tentou, né? Botou já o futsal em uma Olimpíada a nível de apresentação, né? Um esporte de apresentação, mas infelizmente não se tornou. Você foi do futsal? Também joguei futsal. Eu vim mesmo, eu sou meio prematuro, né? Eu fiz atletismo, a gente brinca que o atletismo dá base para tudo, né? E eu vim do atletismo, eu era corredor de 400, de 1.500, 5.000, né? Eu fui um cara, eu brinco que eu fazia de tudo. Aí o professor de educação física queria que jogasse voleibol, eu ia. Mas era assim, eu lembro quando eu estudava, a gente tinha que correr, fazer o salto triplo, correr em volta, eu estudava no Gussim, mas corria naquele... A UEL em Londrina sediava essas competições para escolas municipais e até estaduais, iam para a UEL em determinadas dias, época do ano, e tinha essas competições. Ainda tem os escolares ali ainda. Mas o legal, Sardinha, é que eu não podia me dedicar muito ao esporte, né? Que eu trabalhava, eu fui entregador de jornal, entregava jornal de madrugada para estudar depois, e eu não conseguia me dedicar muito, por exemplo, ao atletismo, mas toda vez que tinha seletiva para ir para os jogos, eu não ia, mas o professor mandava me chamar, e eu chegava lá e classificava, atingia. Existia um certo preconceito também quem se envolvia com esporte, né? No passado, futebol, essas coisas assim. Hoje o futebol é visto de uma maneira diferente, né? Hoje futebol, não, o esporte, de modo geral, acho que hoje ele é visto como algo muito mais profissional, né? Apesar que poucos ganham muito dinheiro com futebol, isso já está comprovado, né? A gente olha o futebol, por exemplo, e fala, nossa, futebol, todo mundo ganha dinheiro, não é todo mundo ganha dinheiro, infelizmente essa é a realidade, mas o esporte, de modo geral, ele atingiu patamares assim que hoje a gente fica meio de boca aberta, né? Nesse sentido. Né? E eu penso que a internet veio a valorizar muito isso. Eu fechar esse ciclo assim, eu vou dizer para você assim, né? Na minha época de jogador de Londrina, para você conseguir uma foto, você tinha que virar amigo do fotógrafo da Folha de Londrina e chamar ele no canto e falar, cara, você não pega uma foto, me arruma. Ele, por baixo dos panos, te arrumava uma foto e te dava. Hoje, qualquer passo que você dá dentro da quadra, tem um pai e uma mãe que tem um celular muito mais potente do que várias máquinas. Então, hoje, a mídia, né, ela serve muito para alavancar. E aí entra o esporte. O esporte é alavancado. Se você quiser saber, eu não sabia... O treinador do Egito é meu amigo, né, que foi o campeão da Olimpíada aqui, Rogério Micali. Joguei com ele, trabalhei com ele como preparador físico. E eu não sabia quando tinha sido o jogo do Egito, eu nem sabia que ele tinha jogado. Eu entrei rapidinho, a hora que eu entrei, já vi o resultado lá, né, que ele tinha jogado. Aí passei mensagem, a gente conversou. Então, essa rede social, ela ajuda muito. Mas ela derruba muito também, né? Ela derruba muito também nesse sentido aí, né? Mas só o Vanildo depois vai falar sobre química. Eu gostaria depois da gente conversar um pouquinho sobre... índice, né? Não sei se pode ser agora, de atletas de Londrina que estão envolvidos nessa situação. Não, vamos sim. Aí porque daí a gente encaixa. Beleza, a Lívia, né? Que você queria dar... isso, né? Lívia. Você queria... Lívia Avancini. A Avancini. A gente fala um pouquinho dela e tal. Então, inovações tecnológicas e transmissão de novas modalidades, né? E você colocou isso aí. Eu estava conversando com o Vanildo ali fora que a tecnologia vai dar, por exemplo... para saber, vão ter câmeras, que eu falei com você, qual a altura que a Simone Biles saiu do solo em determinadas apresentações. Vai dar quantos centímetros a cabeça do salto no trampolim, né? No acrobático lá, né? Passou de distância do trampolim. Isso. Olha aí então sim, vai te dar tudo isso daí. Vão ter várias informações nessa Olimpíada já. A Olimpíada das Tecnologias, né? Mas eu que acho legal, bacana. E eu acho que não para aqui, porque toda vez que você fala assim, agora chegou no ponto mais alto, patamar, né? Não, né? Vem algo te dá um... Eu acho que a experiência de transmissão, a cada Olimpíada, cada Copa, cada evento grande esportivo, assim, eles trazem, as televisões trazem algo novo. Uma coisa que assim, me chamou a atenção, coisa que nós não tínhamos, no futebol feminino foi narrado por uma mulher. A equipe toda que fez a transmissão, exato, né, tá fazendo ali quando são mulheres, sim. ó. Uma coisa que até então não tinha. E eu acho que o esporte que abriu isso daí. Se eu não me engano, a delegação brasileira, em número, ela é mais composta por mulher do que por homem. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos para o Brasil, né? Para o time do Brasil.
ele vai mais com mulheres do que com homens. Mas é isso aí. Vanildão, eu acho que era hora da gente colocar a química, né, o Ocimar, no rolê. Bora lá. Porque parece que não, mas tudo a ver, né? Desde a alimentação, passando pela questão do doping, que pode ser feito de uma maneira espontânea, mas às vezes a pessoa que consome não sabe nem o que está ali. Exato. Né? Diante de tantas substâncias que um único remédio tem, né? Hoje em dia, esse não saber é mais difícil justamente pela questão do que o Ocimar salientou, da questão do departamento fisiológico. Acho que são, tipo, é algo que tem muito investimento, né? Acho de todas as federações e confederações, então é muito bem cercado essa... não sabia, tô ingerindo sem saber. Já aconteceu isso, obviamente, quando a gente não tinha tanto investimento nessa área de fisiologia, igual o Simar falou. A gente já teve até casos de atletas brasileiros, mas hoje em dia eu acho mais difícil, Sardes, acontecer isso de não saber, né? Mas legal, mas vamos fazer assim então, vamos desmistificar a química com o contexto nas Olimpíadas. Primeiro, eu acho que é legal a gente falar sobre a tecnologia, né, que a química traz para dentro do contexto das Olimpíadas. Você tem alguma coisa assim em mente, né, para falar para a gente? Essa parte da química, e aí engloba muito a física também, essa área de materiais, é uma área muito importante dentro do esporte de alto rendimento. Acho que todo mundo lembra aqui, por exemplo, da época daqueles maiôs tecnológicos da natação. Sim. Então, por causa do material e em relação ao comportamento dele na água, Atrito, os tempos de recorde mundial e recorde olímpico... Foi proibido isso aí? Agora não tem mais. Não pode mais. Geralmente eles usavam aqueles maiôs com umas roupas tecnológicas, tanto que os recordes mundiais baixaram assim de uma extrema... Foi muito significativo. Então essa área, esse avanço tecnológico, não só na transmissão, né, como o Ocimar já citou aí, mas dentro do desenvolvimento do atleta. E aí volta a falar o que o Ocimar tinha já comentado, né? A questão, por exemplo, hoje, o André também falou, se eu não me engano, hoje um técnico de qualquer modalidade coloca um GPS nas costas do atleta e ele sabe quantos quilômetros ele percorreu em determinado treino, sabe se ele precisa de reposição de sais minerais, então tem um isotônico para tomar antes do treino, tem um suplemento alimentar, um complexo vitamínico, para sempre já pensar no alto rendimento do atleta aí, né? Mas esse pessoal não fica só na salada não, né? Não na tem saladinha como, de né? fruta, não, né? Esse pessoal vai firme, né? Acho que muitos deles aí a alimentação nem é o suficiente, que eles têm que partir para a suplementação alimentar mesmo, de tanto gasto energético que eles têm. Então perde muito vitamina. E é uma carreira solo, né? Porque uma coisa é você ser um atleta que pertence a um clube de futebol, uma equipe de vôlei, outra é um atleta muitas vezes de uma natação, até não só, mas do atletismo, por exemplo, do boxe. Você faz uma carreira solo na sua vida em termos de cuidado, de fisiologia, né? Você tem que contratar. Você tem que ter. Exatamente, porque senão você não consegue adquirir índices, né? Não nesse patamar que a gente está pensando aqui, que a gente está falando, né? Talvez isso reforce um pouco aquela ideia que você trouxe. De por que o Brasil não valorize tanto esse atleta solo, vamos pensar, né? O que vai para a competição individual. Acho que o custo é muito alto, né, André? Para quem está começando, né? O Ocimar foi atleta profissional, ainda mais no individual. Para quem está começando e conseguir investir em tudo isso, até buscar um patrocínio e tudo mais, então você já tem que ter um suporte financeiro aí quando você é criança e familiar. Então, muitas vezes, infelizmente, a gente não tem. Uma bolsa, né? Isso, o Estado, né? às vezes, financiar uma bolsa. Exato. Então, isso, infelizmente, não está apto ali. Todo mundo consegue ter Não tá acesso alcance, a né? isso. Todo mundo, né? Isso. Mas eu acho que o grande pulo do gato na questão da química aí é a questão do doping, né? Não esquecendo aí a situação do afastamento da Rússia, né? Com a questão lá do doping. Eu não lembro disso direito, Ocimar, você tem isso mais em mente? Ou André, que parece que a comitiva toda, né? Na Olimpíada de 2008 e de 2012, se eu não me engano, eles perderam muitas medalhas. Se eu não me engano, foi cerca de 40 medalhas que a Rússia, como país, perdeu. E em 2016, aqui no Rio, se eu não me engano, a Federação de Atletismo da Rússia não pôde participar. Então não teve nenhum atleta russo de atletismo participando dos Jogos Olímpicos. E na de Tóquio, que aconteceu em 2021, né, por causa da pandemia, não teve nenhum atleta sobre a bandeira da Rússia. Então a bandeira da Rússia não participou dos Jogos. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes não participa, às vezes pode até participar de repente sobre uma outra bandeira, a bandeira dos refugiados também,
às vezes A acontece. própria Rússia disputou uma Olimpíada quando foi o fim da União Soviética com a Comunidade das Nações Unidas, das Nações Independentes, né? Foi, né? A CEI, né? Em né? 92, né? 92 teve isso aí. Em Barcelona, né? Os princípios, os elementos químicos que são buscados nesses testes e tal. Sardes, são drogas que vão aumentar, por exemplo, o rendimento ou oxigenação, por exemplo, do sangue. Então, você melhora o transporte de oxigênio no sangue. São drogas, por exemplo, que vai diminuir seu nível de estresse, então aumenta a concentração. Por exemplo, tiro, que vocês falaram que tem que ter uma precisão muito grande. Então, tipo, drogas que a gente consegue diminuir, por exemplo, treme menos. Então, você tem uma precisão maior. Então, desde esse tipo de Massa muscular. de drogas, anabolizantes, né? Acho que são os Anabolizante. mais clássicos aí quando a gente pensa em doping, já pensa em anabolizante. Diuréticos, tem N tipo de doping que a gente pode citar aqui. e a cada- Londrina tem, né, E Alcimar? a cada uma- vez aparece mais, né? Exato, Parece. né? Londrina tem uma atleta que estava aí, parece que liberaram ali para ela participar, alguma coisa assim. É a Lívia Vancini, a irmã do ex-aluno nosso e ex-atleta do voleibol, lá, o Isso. Sr. Maurício e o João Pedro. Ela é do arremesso de peso, né? Ela atingiu o índice para a Olimpíada e eu estava vendo a reportagem. No domingo chegou a mensagem que ela ia para a Olimpíada. E na segunda chegou a mensagem dizendo que ela não poderia ir porque ela tinha que ter participado de 4 exames, né? Que eles fazem testes, né? Para detectar essas situações que o Vanildo acabou de falar, e ela não participou, ela não fez. Só que aí, eu vindo a entrevista dela, eles são pegos de surpresa. Eles chegam e fazem, porque eles não avisam, nós vamos aí tal mês fazer. Então, eles têm um órgão só para isso, que faz só os testes, que são de surpresa. E não fizeram nela. E ela, ninguém avisou o que ela tinha que fazer. Então, para ela, estava tudo tranquilo. Então, ela, né, e agora ela foi para a França com o dinheiro todo da Confederação Brasileira de Atletismo, ficou em hotel, não só ela, mais um atleta, para recorrer junto à alta corte, né? Tem a alta corte que é o mais alto grau, né, para resolver situações como essa, é essa corte. Então eles foram, e aí você estava comentando, me parece que Liberaram foi ela. liberado, né? pra ela Não vi, competir. pra ser honesto, não ouvi, mas ela tem índice, é uma atleta nossa, participa do Londrina Atletismo. E ela Londrina. é capaz de trazer medalha? Ela é... Não sei, eu acho Você pouco acha? provável, né? Mas olha só, Sardinha, nós estamos falando de alto rendimento e ganhar, né? É que a gente pensa, né, sempre no primeiro lugar, né? Mas eu te digo o seguinte, por tudo que eu vivi e vejo, participar de uma Olimpíada é algo assim fora do comum. É um prêmio. É um prêmio. Só que nós, né, pensamos sempre no primeiro, né? A gente não quer só ir para participar, mas para ela eu acho que é uma grande conquista. É uma menina daqui de Londrina que sempre teve no projeto aí da UEL, né, do Londrina Atletismo, o professor Gilberto, que eu conheço muito bem, né? O cara faz um trabalho espetacular. Então, acho que já é né? Eu acho pouco provável chegar a uma medalha. Penso eu, não é meu mundo atletismo, né? Mas ela chegou ao índice, então ela já está apta a participar de uma Olimpíada. Já a participação, eu acho que já é a primeira fase do vestibular. Vamos dizer assim, agora a segunda fase é classificar para uma final, coisa parecida. Só A uma gente coisinha tá na para torcida. resgatar o Vanildo falou do doping. Lembrar que o doping foi instaurado durante a Guerra Fria. Porque o que aconteceu? A primeira Olimpíadas que teve exame de doping foi em 1968, no México. Que a União Soviética e os Estados Unidos, eles disputavam com tamanha largura em relação aos outros, tamanha vantagem em relação aos outros, que começaram a desconfiar porque que um produzia atleta melhor que o outro. E aí começa... Exato. Eu teria até de puxar um pouquinho, Sardes, para contextualizar essa questão do doping ou do doping mesmo. Doping mesmo? Que você falou da Rússia. Hoje a gente tem uma agência que ela é independente do COI, que é a WADA, que é o que faz o controle de antidoping, que é isso que o Alcimar falou sobre esses testes surpresa. Obviamente, se o cara sabe, se ele está fazendo alguma coisa de errado, se ele sabe que tem um teste naquela data, um tempo antes, esse composto químico vai sair do corpo, chega ali e não cai no doping, né? Nada. Então, a WADA ela é financiada, ela é ajudada pelas federações e se eu não me engano a Rússia se recusou a entregar a documentação dos próprios atletas. Então foi essa a questão que teve.
Então esse órgão foi criado em 1999, mas como o professor André lembrou aqui, no comecinho lá da Guerra Fria, em 1968 foi a primeira Olimpíada que teve o exame de doping, e já teve uma equipe, se eu não me engano foi da Suécia, que perdeu um esporte coletivo lá sobre doping. Vanildo, e qual que é o critério, por exemplo, do doping? É o que eu pego? Ou é aquilo que se tornou, por exemplo, porque até a substância se tornar ilegal, Exato. ela passa por toda uma legalidade, Sim. né? Hoje quem faz essa inserção dessa nova substância na lista do doping é a WADA. Entendi. Então ela tem que seguir três critérios para ela ser inserida na lista do doping. Então a partir dali, daí, hoje em dia, né, daí a tecnologia ajudando, tem testes muito sensíveis. Então a gente consegue detectar uma determinada substância química com uma concentração muito baixa no sangue. Então, traço no sangue, no cabelo, em urina. Então, já consegue, com concentrações com quantidades muito baixas, já é detectado. Saliva. Então, hoje, saliva. Então, hoje é a WADA que faz toda essa inserção dessas novas substâncias, né? Mas, igual você falou, até ser comprovado esses 3 parâmetros para ser inserida ali dentro de substâncias proibidas, infelizmente o atleta vai... E aí aquilo, né? O cara tá ali no doping, ele pode ter um rendimento maior, né? Exato. Que é o que você colocou aqui, ó, a química na melhoria do desempenho atlético. Aí não é no doping não, mas é um pouco já do que a gente falou sobre a questão dos materiais, né? Tipo, por exemplo, na bicicleta, o ciclismo, né? Então você tem uma fibra de carbono no material de produção ali do quadro da bicicleta, Já que a gente chama, né? Já aconteceu do atleta francês que era campeão, não me lembro o nome dele agora, que a bicicleta que ele disputava, ela estava com peso meio inferior dos outros, por causa do material. Então isso facilita a movimentação e o tempo deles ali. É isso aí. Acho que chegamos, né? Só falar, você está comentando isso, aquele francês aí, que retiraram as medalhas dele do ciclismo. É isso que eu ia falar. Não, esse é americano, acho que é o Lance Armstrong. Esse daí, né? o Armstrong, exato. Ele foi retirado da medalha quantos anos depois da Olimpíada? Só pra gente fechar então do doping, da medalha, quando o esporte é coletivo, ele caiu no doping, já era. E quando... individual. Caiu no doping, já era. Quando é coletivo, tem que ter pelo menos dois atletas ou 2 atletas do time. E no vôlei em 2020... Para tirar a medalha. Para tirar a medalha. No vôlei do Brasil feminino, a Tandara caiu no doping na Olimpíada de Pequim. Verdade. E o Brasil foi vice-campeão olímpico, né? Sim. E nada perdeu. Então, no coletivo tem que ter 2 ou mais atletas. Se tivesse 2, perdia a Isso. medalha. Isso. E foi bastante tempo depois, né, que foi feito o exame nesse ciclista aí. O ciclista foi bem depois. Ele foi já tinha passado uma ou 2 Olimpíadas. Então, perdura por muito tempo, talvez, esse tribunal para realmente chegar à comprovação, né? Exato. Que é algo muito sério, né? Também, né? Não é uma coisa que você pode levantar, né? Não, você não pode acusar assim de qualquer Exatamente. jeito, né? Tem que ter todo um procedimento. Mas é isso aí, pessoal. Estamos chegando aí ao final de mais uma live no formato de podcast. Para mim foi muito legal. Foi bom para você, Osmar? Gostou bastante? E só vem demonstrar, né? Você começou falando de alguns que estão aqui. Eu vi um que você estava, que o Sardinha estava, não lembro quem estava mais aqui junto. E eu falei, pô, que legal. Poderia a gente estar presente. Hoje, por coincidência, eu estou presente, mas tem outros professores. Quando você estava falando aqui, você falou da língua portuguesa, eu pensei no inglês. Né? O inglês participar de um podcast como esse, né? Um exemplo. Sim. Então, todas as áreas, acho que elas estão aptas, né? Ainda mais pensando em colégio londinense, onde a gente conversa a mesma língua nesse sentido. Porque isso aqui nada mais é do que uma interdisciplinaridade de disciplinas, né? E a educação física tomara que tenha contribuído. Agradecer a presença do meu amigo Osimar, do meu amigo André, do meu amigo Vanildo, todo mundo pensando que tinha nada a ver química, mas tem tudo a ver. E agradecer a participação de todos aí, não só os alunos, né? Do 1º, 2º, 3º ano, os pais e você que está aí passeando pela internet, espero que nós tenhamos contribuído. E agradecer também, né, o pessoal da instituição, essa galera toda aqui da UTV, né, o pessoal aqui do marketing, a Simone mais uma vez, o Luciano, o doutor Eliazar, por ter permitido isso aí. Porque quem olha aqui só vê quem está aqui, né? Mas para acontecer aqui tem muita gente aqui, para lá. E pensando nas analogias, que é o estudante e os jogos, né?
ao doping como a cola. Exato. Como que é você buscar caminhos que são equivocados. Subterfúgios, Exato, né? Analogia, e como que o estudante é um atleta? Exato. No processo de conquista Mas dos seus o começo objetivos. da nossa conversa foi legal, chegar ao topo, né? Exato. Hoje, o Brasil é um sistema onde é nota. Não é nota, se é certo ou errado, onde se Outra questão, né? E o vestibular tem um COI por trás dele, hein? Então, assim, tudo isso. Tem o ADA, né? Tem o ADA Além que dos diz assuntos, exatamente. além dos assuntos que foram abordados, porque você falou a verdade, né? A Olimpíada, eu acho que nos próximos vestibulares, né, vai estar inserido algum contexto Sim, que foi vai, falado aqui. tem. Uma contextualização e alguma pergunta. Claro. Então fica a dica aí, pessoal lá da COPS, na UEL, né? Quem sabe, né? Traz aí, coloca isso aí como um tema, né? Norteador da prova, vai que, né? Pessoal, vamos despedir da galera para aquela câmerazinha ali, vamos dar um tchau, sucesso para vocês e até a próxima. Valeu, aquele abraço. Aqui, ó. Aí, galera, tamo junto! Valeu.